Queridos, mesmo sentadinhos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, do 35 até o 40. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do verso 35 ao verso 40. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está aparecendo aqui no telão, eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? O texto diz assim, ó: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, ou lâmpadas, em outras traduções, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não se esperam. O Filho do Homem virá numa hora em que não se esperam. Amém? Eu coloquei como título para a gente conversar hoje, esse título aí, ó: Vigiai, pois o Senhor Jesus vem. Você pode repetir? Vigiai, porque o Senhor Jesus vem. Amém. Essa parábola, que ela é narrada pelo próprio Jesus, ela chama a nossa atenção sobre o grande valor, ou sobre o valor e a importância de nós estarmos vigilantes, do cuidado que nós temos que ter. E eu não sei o que você pensa sobre tudo isso, sobre essa questão da volta de Jesus, essa questão de Jesus um dia te chamar para encontrá-lo, mas eu fico pensando que às vezes nós somos descuidados. Eu penso que eu e você, muitas vezes, nós nos descuidamos. Eu penso que eu e você, muitas vezes, nós baixamos a guarda. E baixar a guarda em uma luta, baixar a guarda em um combate, é pedir para ser o quê? Golpeado. E o pior de tudo, e o pior do que isso, não é só pedir para ser golpeado. Baixar a guarda em um combate é pedir para ser o quê? Derrotado. Agora, eu fiquei pensando, por que a gente age assim? Nós que somos conhecedores da Bíblia, nós que somos estudiosos da Bíblia, guardadas as devidas proporções para cada um, que é estudante, que é leitor, que gosta de ler, outros não gostam tanto, mas mesmo não gostando de ler, mesmo não lendo tanto, você sempre está recebendo informações sobre esse assunto, sobre esse tema. Por que a gente age assim? E aí eu fiquei pensando que eu acredito que isso aconteça porque a nossa mente, na maioria das vezes, ela é instigada, ela é alimentada pelas coisas da vida, pelas coisas dessa terra. Muito mais do que as coisas que são lá da onde? Do alto. Se a gente for colocar numa balança, a gente é muito mais instigado e provocado em pensar as coisas dessa terra e dessa vida do que as coisas que são do alto. Pelo menos na nossa cabeça, a gente vai pensando assim. Como Paulo chamava o caminho da espiritualidade nossa com Deus, as coisas que são do alto. Então essa parábola, ela nos chama a atenção para a vigilância. Fique esperto, estejam vigiando. Outra coisa que essa parábola nos ensina, ainda que sutilmente, ainda que de modo subjetivo, essa parábola, ela nos ensina, irmãos e irmãs,
que um discípulo de Jesus, ele não deve cair no sono. O texto está mostrando isso. O discípulo de Jesus não deve cair no sono. O discípulo de Jesus, além de não cair no sono, ele não deve viver uma vida indiferente. E em terceiro lugar, um discípulo de Jesus, ele não deve viver uma vida descuidada, sem atenção, por conta de uma interpretação dele, que Jesus está demorando a voltar, que o rei dele está demorando a voltar. E quando eu penso em descuidado, eu poderia entrar por várias portas, mas eu queria entrar aqui nessa noite descuidados, e pensar em descuidados e desatentos, em relação à nossa negligência para com a oração. A igreja de hoje, a igreja do mundo, a igreja brasileira, a igreja ora pouco, quando comparado com o passado, com os nossos irmãos lá do passado. Nós oramos muito pouco. A gente ora pouco demais em relação ao que era ensinado por eles, os nossos pais lá atrás, os nossos ancestrais, vamos dizer assim. Eu não sei nem se essa palavra está correta. Eu também digo desatento em relação a buscar aquilo que nos alimenta de verdade. O que nos alimenta de verdade? E de repente a gente está desatento em relação a isso. Se a gente for honesto, é perceptível em nosso meio. E, irmãos, presta atenção, quando eu digo nosso meio, serve para cá? Serve, mas eu estou pensando mais além. Eu estou pensando como igreja. É perceptível em nosso meio que a gente não valoriza muito essas coisas. Até porque, quando a gente olha e quando a gente observa a igreja cristã espalhada pelo mundo, nós topamos de frente com um fenômeno. Qual fenômeno, pastor? O fenômeno de que existem pessoas nas igrejas cristãs que não gostam do culto de oração. É verdade. Se vocês conversarem com algumas pessoas de domingo e de quinta-feira, você vai encontrar, não se surpreendam, vocês vão encontrar pessoas que nunca vieram para o culto de oração, nunca. Nunca. Eles não sabem nem o que acontece aqui. Porque esses dias eu estava falando com a minha esposa, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando que estava evangelizando alguém, e ela disse assim, pastor, e eu mando, pensando assim, agora eu se consagro com o pastor, né, Davi, agora eu se consagro, e eu mando o pastor para ela, todo o link de quinta e de domingo. Aí eu falei assim, mas que vontade de falar para ela para mandar o link de terça-feira, porque eu acho que ela pensa que na terça-feira a gente vem aqui e só ora. Que seria muito bom se a gente só orasse. Mas por quê? Porque a pessoa não sabe o que acontece aqui de terça-feira. A pessoa nem imagina. Então nós vivemos essa realidade de pessoas que não gostam de orar. Eu acho isso, no mínimo, curioso. É muito curioso. E eu não sei se você já tentou decifrar esse enigma. Eu fico maluquinho para decifrar esse enigma. Eu não consigo. Eu não tenho explicação. Não tenho. Não tenho explicação. Agora, o assustador disso é que quando se age assim, e muitos de nós agem assim, quem age assim está desobedecendo uma orientação do próprio Jesus. Do próprio Senhor Jesus. Afinal de contas, Jesus disse o seguinte: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. É isso que ele diz. Agora, outra coisa que é curiosa, é que na cabeça do crente, na cabeça da maioria de nós pensamos em tentação somente com relação ao pecado do corpo. Tentação, a gente só pensa nisso. Tentação, o pastor está sendo tentado. Ai, tem alguma mulher dando em cima dele? É isso que você vai pensar. O pastor caiu. Nossa, ele caiu em um adultério. Porque na cabeça do crente, eles acham que pecado é só relacionado ao corpo, tentação é o corpo. E as outras tentações? Por que nós abrimos tanto e baixamos tanto a guarda para as outras tentações?
Exemplo, a tentação de não se preparar para perceber a presença de Deus no dia a dia, na vida. Olhar, prestar atenção, observar. Deve ser de repente uma criança que está ali, porque Jesus disse assim, vocês me deram de comer, foi a mim que vocês deram de comer. Aí você fala, poxa vida. E ontem aconteceu um fato interessante comigo. Eu estava indo lá no mercado, quando te deixei em casa, fui lá pegar a lâmpada. Aí na hora que eu estava no corredor, aí um menininho desse tamanhozinho assim falou assim para mim, ô moço, você compra um biscoito para mim? Aí eu falei para ele, compro, mas qual biscoito que é? Ele, qualquer um. Eu falei, vai lá e escolhe o biscoito. Aí ele saiu, sumiu, porque ele volta com um biscoito. Aí eu falei assim para ele, só um? Aí ele falou assim, nossa moço, eu posso pegar outro? Aí eu falei, pode. Aí ele falou, moço, posso pegar uma coca e um salgadinho? Eu falei, pode. E ele foi, velho. Aquilo me fez bem, porque é melhor dar do que receber, né? E aí, quando ele chegou no caixa, todo cheio, ele falou assim para a moça do caixa, isso aqui é separado, tá? Isso aqui é separado. Eu falei, tá se achando o menino, né? Quase que eu falei para ele assim, eu falei, vai pagar? Mas o problema é o seguinte, a tentação de não perceber Deus, porque de repente Deus está ali, naquela criança que não tem dinheiro para comer. O Deus está aqui, aqui passando na Castelo Branco. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. A gente fica tentado, por quê? A gente é tentado e seduzido por tanta coisa que a gente não enxerga Deus. Outra tentação, por exemplo, a tentação da gente achar que é possível viver sem oração. O pastor, que é um amigo que a gente tem em comum, agora não pode falar mais nome do pastor, o pastor ele diz assim que é irresponsável quem sai de manhã sem orar. É irresponsabilidade. Você é um irresponsável que você sai sem orar. E a gente acha que a gente pode sobreviver. Outra tentação, a tentação que a gente acha que dá para sobreviver sem leitura da Bíblia, sem reflexão na Bíblia, sem estudar a palavra de Deus, sem comer da palavra que nos lava, que nos purifica. E outra tentação, a gente é tentado em achar que a gente pode viver, que é possível viver sem a comunhão com os santos. Sabe o que é o pior de tudo isso? É que a gente cede para muitas dessas tentações. Você não adultera, você não peca, você é marido de uma mulher só e louvado seja Deus, por isso tem que ser mesmo. Mas a gente peca por outras coisas, é tentado em outras situações. E diante disso, eu vou ter que correr aqui, a gente precisa aprender a lição de hoje para nós. Olha lá, a lição está aparecendo. Jamais baixar a guarda diante da maior promessa de Deus ao homem. Qual que é a maior promessa de Deus ao homem? Quem sabe? A volta de Jesus, salvação, a vida eterna. A maior promessa, eu não posso baixar a guarda, eu tenho uma promessa de Deus, eu não posso esquecer dessa promessa. Baixar a guarda é esquecer, é viver como se ela não existisse, é viver como se eu pudesse alcançá-la mesmo sem fazer alguma coisa. É lógico que a salvação não é nada que eu faço, mas tem a contrapartida. Eu lembro-me, por exemplo, de uma fala impactante de Jesus, que talvez para muitos ela já tenha perdido o valor. Eu faço referência ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 37 ao 39. Olha o que está escrito. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O dilúvio ele tem esse significado da morte, da destruição, do aniquilamento. Acabou, o dilúvio vai acabar com tudo. E Jesus está sendo claro aqui, ele está sendo de uma clareza enorme, falando sobre a volta dele na terra. E o mundo do qual eu e você fazemos parte é um mundo que consome a gente. O mundo consome a gente, acredite que eu estou falando para você. O mundo consome o nosso tempo. O mundo consome conceitos que nós aprendemos e que sem perceber nós passamos a ignorá-los. Aprendemos e agora estamos ignorando. Valorizamos o que não tem valor. Desprezamos aquilo que é mais valioso para nós consumirmos.
negligenciamos tempo com Deus, negligenciamos tempo de oração, negligenciamos tempo na palavra de Deus. E aquela fala da Escritura de que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, infelizmente não é uma verdade para muitos que frequentam as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. Gente que muitas vezes eles só vão à busca de Deus, à caça de Deus, à procura de Deus, quando precisam e querem alguma coisa. Ou quando não querem alguma coisa, é quando eles estão totalmente estragados. A vida virou de ponta cabeça, não tem mais nada para fazer. Poxa, deixa eu correr atrás de Deus. E eu penso que gente assim, ainda que ele declare a vida toda, declare em alto e bom som, que eles têm o controle de tudo, no fundo, eu penso que eles não conseguem enxergar que eles foram tocados e foram tomados por uma cegueira total. E diante disso, eu começo a parar para pensar, né? É lógico que fora de Jesus, eu não gosto de ter modelos, mas a Bíblia nos dá alguns modelos de pessoas. Mas fora de Jesus, a gente vai ver que eles também tiveram as falhas deles. Mas eu fico pensando que às vezes, queridos, essa situação me mostra que o quanto a gente é diferente, o quanto eles eram diferentes de nós, os primeiros seguidores de Jesus. E aí eu me lembro de Paulo apóstolo escrevendo na carta, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3, que fala sobre os sofrimentos de Paulo. Ele fala assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, em jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, todos tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de ser bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, e nada tendo e possuindo tudo. Olha que interessante, Paulo faz essa narrativa, só que hoje a nossa fala, o que a gente escuta é que se você vir para Jesus, você vai ser rico, você vai comprar carro novo, você vai comprar casa nova. É isso que a gente escuta o tempo inteiro. É isso que a gente escuta. E pior que vai gerando uma frustração em uma geração de crentes, porque nem todo mundo nasceu para ser José do Egito. Eu sempre disse isso desde garoto. Não é todo mundo que vai sair lá da cadeia, lá da prisão e vai ser o segundo lá no Egito. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Só que olha o que a gente percebe aqui. A gente percebe que lá era diferente. Lá existia uma busca frenética, se é que eu posso usar essa palavra, por Deus. A sede era por Deus. Não era pela bênção de Deus, era a sede de Deus. E eu penso que essa parábola, nessa lição dessa parábola, o que Jesus ensina nessa parábola, eu penso que essa parábola, ela vai nos colocando numa condição, e ela vai nos mostrando, ela vai passando num caminho, onde Jesus, ele está, na verdade, animando e aquecendo o coração daqueles seus ouvintes, desses que estão ouvindo a sua fala, com esperança e confiança. Ele está aquecendo o coração desses caras com esperança e confiança. Esperança e confiança para que eles pudessem ter uma postura na vida de não se deixarem seduzir pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida que seduzem. É aquela semente que cai entre os espinhos, que produz alguma coisa, mas é coisa negativa, que ela não deixa a semente do evangelho ser produzida. E isso, pelo contrário, ela concorre com a semente do evangelho, porque o que existe ali é fascinação pela riqueza, pelo dinheiro, pela posição, pelo status. O que ele está aqui colocando e adocicando aqui o coração das pessoas, desses seus ouvintes, e soprando neles essa confiança, essa esperança e confiança para que eles não se corrompessem. Que eles não corrompessem, gente, aquilo que eles receberam de Jesus quando o encontraram com Jesus.
E vamos combinar, né? Hoje em dia, tem muita gente corrompida, sem saber estar corrompida, ou muitos desses que fingem, eles estão só fingindo, eles sabem estar corrompidos, mas eles estão num processo eles foram tocados, eles foram tomados, eles estão num processo talvez de cegueira ou talvez de cinismo. Tem as duas posições, gente que se corrompeu, gente que o poder corrompeu, gente que o dinheiro corrompeu, gente que o sexo corrompeu, e vai por aí. E de repente gente que está dizendo para todo mundo que é cristão, que é servo de Deus. Paulo está dizendo aqui, a gente foi, no texto que eu li, que ele foi ridicularizado, que ele foi tido como mentiroso, sendo verdadeiro. Enganador, sendo verdadeiro, é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo isso, portanto, se eu fosse resumir esse texto que eu li com vocês, de Lucas 12, do 35 ao 40, eu resumiria da seguinte maneira: o que Jesus está ensinando aqui para a gente, ele está nos chamando a atenção para a gente refletir sobre a importância da vigilância, da gente estar atento, vigilante, e com o nosso olhar e com o nosso coração atento e aquecido para perceber a presença de Deus em um mundo que tenta nos engolir. Deus está aí. Deus está aí. Deus está em todo lugar. Agora, eu penso que isso só pode acontecer, isso só pode se tornar uma realidade quando eu e você, quando o ser humano ele se projeta na vida com desejo e com vontade de manter com Deus um caminho de intimidade. Só assim. Só assim. Agora, no mundo onde a consciência humana busca sempre o caminho da realização sem Deus, eles querem realização sem Deus. Somente os bem-aventurados, eles conseguem descobrir e desejar fazer esse caminho. E aí eu leio o Salmo 25, o versículo 14. E olha que o salmista, que é Davi, ele diz no verso 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tem uma tradução que diz que o Senhor, ele concede intimidade. Eu estava conversando com o pastor Ivaldo essa semana, a gente estava num lugar fora do cenário religioso, batendo um papo, e aí falando de algumas situações, e a gente meio que apontando algumas coisas de algumas pessoas que têm um posicionamento com a gente, e com o passar do tempo eles mudam. Eu conheci gente que vinha aqui e me idolatrava. Que mensagem maravilhosa, que coisa linda. Eu falava, ai Jesus amado. Aí depois hoje não serve mais, é a mesma coisa. E aí ele me falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim: por isso que a gente precisa se posicionar de um jeito, porque ele credenciou isso é uma verdade, eu também concordei, com a intimidade, Patrick. Tem gente que passa dos limites, se torna muito íntimo do pastor, e acha que pode falar o que quer, o que bem entender. Não, eu sou íntimo. Não funciona assim, queridos. Tem que ter respeito pelas pessoas, dos dois lados, nós por vocês, vocês por nós. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E aí, por conta disso, por que eu contei isso? Não é para desabafar não, tá? É para entrar aqui na lição. Por isso que tem alguns que viram o quê? Viram uma pessoa impenetrável. Pastor não conversa com ninguém, que eu também acho que não há. Todo radicalismo é complicado, irmãos. É radical, é extremo direito ou extremo esquerdo, é tudo ruim. Extremo é tudo ruim. Aí o cara fica assim, não conversa com ninguém, não conversa com ninguém, não conversa com ninguém, que eu já ouvi um pastor dizer assim, vocês são loucos de ficar cumprimentando todo mundo aí. Pastor, quando chega no lugar, as pessoas têm que ter medo do pastor. Quando o pastor chega, as pessoas têm que sair correndo. Aí o pastor. Então, é extremismo. Não é para ser assim. Mas por que eu disse isso? Porque somente Deus, Ele concede intimidade a mim e a você. Ele nunca vai negar essa intimidade. E aí eu concluo dizendo o seguinte para você:
Deus se manifesta, eu acredito que Deus se manifesta de muitas formas na vida. Muitas formas, eu acredito. Acredito mesmo de verdade. Só que nesse texto, nessa parábola, Jesus ele está querendo tratar com a gente sobre vigilância. Irmãos, fique esperto, fique atento, preste atenção no que você faz, preste atenção no que você pensa, preste atenção na sua vida, preste atenção no seu caminho, preste atenção onde você bota a tua mão, preste atenção onde você bota teu pé. É isso que ele está chamando a atenção. É você estar preparado para a volta dele. Portanto, a minha oração é que eu possa acolher e escolher acolher a presença de Deus, acolhendo em meu coração uma única certeza, ou a certeza das certezas, é que um dia Ele se manifestará, ou seja, um dia Ele virá, um dia Ele vem para buscar a gente. E aí eu também oro para que eu possa manter a minha posição, ser dele para Ele todo tempo, como diz o salmista: eu te louvarei, eu te bendirei enquanto eu viver. Que eu não me deixe seduzir pelas coisas da vida, por tantas coisas que a vida nos oferece. E que a minha vida possa ser uma vida vivida com propósito. Que eu tenha propósito no meu existir. Que a minha existência carregue sentido, carregue propósito. Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Para que Deus me colocou no mundo? Por que Deus me chamou para o Evangelho? Porque tem alguma coisa que eu carregue isso, que eu jamais me esqueça. Eu jamais deixe de confiar e de seguir o caminho que Ele propôs, que Ele me apresentou, que Ele revelou, e é o caminho da salvação, é o caminho da eternidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua vida. Eu vou pedir para colocar, está ali já, né?